a gente tinha combinado que eu ia fazer uma introdução antes. Pode ser, fica à vontade. Pode ser? Aí a gente volta para as perguntas então. Bom, primeiro agradecer a todos vocês de estar aqui. Como todos sabem, eu tive uma semana de férias com a minha família. Não tinha ideia do que ia acontecer nesse período. Uma mudança repentina, um rompimento unilateral da Prefeitura de Poços com o convênio com a Santa Casa Paulista, Santa Casa de Saúde de Pirapora. Um convênio que já estava aí com 1 ano e meio de prestação de serviço, que mudou a realidade da saúde no município. A gente teve aí aumento em mais de 55% em número de atendimentos em consultas eletivas. Tivemos o programa Fila Zero com cirurgias aí que foram realizadas na faixa de 3.600 cirurgias num ano no Serviço Público de Saúde. Tivemos um aumento aí de mais de 100% em exames de imagem, mamografia, raio-x, ultrassons. Foi um momento que a saúde pública de Poços viveu uma grande mudança, com reforma de unidades, com fila de atendimento nos pontos de atendimento, UPA, Margarita Moraes, como nunca teve, muita gente deixando de usar o serviço de saúde particular e preferindo utilizar o serviço de saúde pública, na UPA, no Margarita Moraes. Mas eu quero contextualizar antes as circunstâncias que se deu a contratação desse convênio, né? Quando eu assumi, junto com o Carlos e toda a equipe da saúde, em fevereiro de 2023, nós vimos num momento de CPI. Né? A saúde de Poços vinha passando um momento difícil, com as empresas que prestavam serviços médicos de plantonistas e de consultas eletivas sendo o seu contrato rompido por conta daquele momento de CPI. Né? Então a gente teve que assumir. No meu primeiro dia de serviço, eu tive que assinar um contrato que não foi desenhado por mim, um contrato que tinha sido desenhado pela gestão anterior, emergencial em serviço de médicos, porque a gente tinha ali um risco de apagão na parte de medicina. Então a gente assinou esse contrato emergencial e esse contrato emergencial tinha duração de 6 meses. Qual que foi o grande perigo desse momento? Como é que a gente ia manter o mesmo modelo que vinha sendo questionado, o mesmo modelo que gerou toda aquela dificuldade de CPI, se a gente não mudasse a forma de contratação? Ali eu sempre falei, olha, nós tínhamos consultas eletivas que a empresa prestava serviço, a empresa mercantilista, a R$35 por consulta. Isso é impraticável. A empresa tirar sua margem de lucro, tirar impostos, seu custo administrativo, ainda remunerar os médicos com R$35. Isso é impraticável. E aí a gente começou a receber, eu comecei a questionar, porque eu não era da minha área, não era uma pessoa que entendia de saúde pública, eu entendo de gestão. E comecei a questionar, gente, mas como é que faz para a gente mudar esse modelo de contratação? Porque isso acontece sempre. Você vai fazer licitação, a empresa com menor valor vai ganhar e esse valor não vai ser executável. Né? Então vai ter falta de médico de novo, vai ter todo esse problema de novo. Foi quando a gente recebeu uma proposta via e-mail. Essa proposta foi anexada depois na contratação do convênio com a Santa Casa de Saúde de Pirapora, explicando que ela já estava em vários municípios, que ela já prestava um serviço complementar ao SUS em saúde pública. Esse serviço tinha abrangência de médicos, plantonistas, médicos de consultas eletivas, especialistas, né? E que esse convênio poderia ser desenhado de acordo com a necessidade do município. Qual era a necessidade do município? Tudo. Nós tínhamos unidades mal cuidadas, unidades que estavam em situação precária de saúde, nós tínhamos falta de equipamentos médicos, ou seja, não tínhamos raio-x que funcionava contento, raio-x tirando da UPA que era novo, mas os outros demais raio-x estavam em situação de descarte já, né? A gente tinha uma série de problemas da saúde pública, falta de médico nos postos de saúde, então é um problema constante de faltar médico nos postos de saúde. E aí fomos entender e pesquisar esse processo de contratação via OS.
OSS, Organização Social em Saúde, que é uma instituição, nada mais é do que uma Santa Casa, como nós temos a nossa Santa Casa aqui, Santa Casa de Saúde de Pirapora, com mais de 70 anos de história, sem nenhuma condenação de improbidade administrativa, sem nenhuma condenação de mau uso do recurso público, né? E começou a se desenhar. Onde que se desenha a parte jurídica, o arcabouço jurídico disso? Dentro da Secretaria de Governo, que é onde tem todos os convênios são celebrados na Secretaria de Governo, tudo é feito com assessoria jurídica da Secretaria de Governo. Quem era o secretário de Governo? Paulo Ney. Então, tudo isso, gente, foi desenhado em muitas claras, com parecer jurídico, com pesquisa de mercado da equipe da saúde, da Secretaria de Saúde. Então, como se chegou ao preço de contratação? A equipe da controle e avaliação, sob o comando da diretora de avaliação, no momento, que era a Elisandra Pisol, fez uma pesquisa de mercado para saber quantos planos de saúde pagam para cada especialidade. Quanto vale o plantão de um médico na UPA? Então, tudo isso não é o secretário que define, é uma equipe que faz a pesquisa. E essa pesquisa foi feita, se desenhou ali, então, o convênio de acordo com as necessidades que tínhamos. Foi feito sem a licitação, sem o chamamento público. Por quê? Porque existia um risco ali de terminar o contrato emergencial. O que é melhor? Fazer um convênio legal ou fazer um outro contrato emergencial? Você vai ficar vivendo de contrato emergencial? E aí foi onde a gente optou por fazer o convênio. Esse convênio foi feito com muitas mãos. Então, na parte de médico, controle e avaliação, que definiu quantidade, valor de mercado, quanto que a gente poderia pagar. Tudo foi feito em muitas casas. Aí a gente entrou também na parte de serviços complementares. Não tinha fisioterapeuta, não tinha auxiliar de enfermagem, não tinha enfermeiros, não tinha fisioterapeuta, assistente social, psicólogo. Gente, não tinha concurso público há quantos anos? Né? Então, via OS, você tem essa possibilidade, via convênio, você tem essa possibilidade de fazer essa contratação. E foi o que foi feito. Quem escolheu a quantidade? A equipe da secretaria. Eu não sei a quantidade que precisava, não era a minha área. Então, cada um foi desenhando. SAMU, desenhando, precisa de ambulância, precisa de médico ali para fazer a regulação do SAMU. Então, cada diretor foi desenhando a necessidade da sua área. Tá? Então, eu quero deixar muito claro, às vezes o secretário fica, o secretário fez isso, tá? Fez, porque era o gestor, coordenador de despesa. Mas o desenho do arcabouço foi feito a muitas mãos, né? A partir disso, qual o resultado que teve? Tudo isso que a gente já apresentei. Nós tivemos várias unidades reformadas, UPA, policlínica, centro de atenção à saúde da mulher e da criança, o hospital da Zona Leste foi passado por algumas melhorias, o hospital Margarita Moraes passou por algumas adaptações, criamos o PAI contra atendimento infantil, fomos fazendo todas as necessidades que tínhamos e reformando o BS. Gente, o BS caiu aos pedaços, todo mundo sabe disso. E olha para você ver, com o mesmo orçamento de saúde, nós fizemos toda essa implantação de serviço médico, contratação de equipamentos, contratação de tecnologia, computadores, impressoras, na quantidade que vocês já viram aí. Depois eu posso até fornecer de novo o relatório de gestão desse 1 ano e 10 meses. Aluguel de ambulâncias, aluguel de ultrassom, aluguel de tomógrafo agora em dezembro, inclusive. Tudo isso para quê? Para melhorar a saúde da população. E a população avaliou positivo, tanto é que a saúde contribuiu grandemente para a eleição do Paulo Ney, a eleição do atual prefeito. Contribuiu forte, porque aonde a gente ia, a avaliação a saúde está funcionando, as coisas estão funcionando. E junto com isso, Santa Casa de Postos e o Hospital Santa Lúcia também participaram ativamente.
através do Fila Zero, que fez cirurgia, aumentou muito a demanda por saúde em tudo isso. Os prestadores de serviço do município nunca tiveram tanto exame para fazer, exame de ressonância, exame de tomografia, a gente foi aumentando muito, né? E aí, conforme vai surgindo necessidade, a saúde é muito dinâmica, a gente foi incorporando o serviço. Tivemos a endoscopia e colonoscopia. Uma dificuldade imensa. O nosso prestador do município estava assim, na capacidade máxima de atendimento para o SUS. Ele atende planos de saúde e estava na capacidade máxima de atender. O que a gente fez? OS, Santa Carlos, Salto Pirapora, precisa fazer endoscopia e colonoscopia, a saúde da população que está em jogo. E aí contratamos. O fornecedor aqui foi o prioritário, né? Foi o primeiro a ser consultado. Deseja manter o serviço, né? Eu sei que você está na sua capacidade máxima. A gente disponibiliza o Hospital da Zona Leste para você montar lá uma estrutura também. Já tinha um chamamento público em aberto. Como que foi feito? Foi feito lá no Hospital da Zona Leste, mas ele falou, eu não dou conta de fazer nesse preço lá, porque aqui eu tenho minha equipe que eu divido com particular, divido com plano de saúde e também o SUS. E aí o que aconteceu? Foi buscar um prestador lá de Varginha para poder implantar no mesmo valor do chamamento que estava em aberto. E a gente atendeu a população com isso. Medicamento. Quem não lembra da falta que teve de medicamento ali, aquele apagão de medicamento que teve? Fui lá em Santo André, descobri como é que estava fazendo lá um case de sucesso. Precisava de medicamento, chegou o final do ano aí, a dificuldade de fazer empenho, de manter, né? Fizemos a contratação via OS, compramos ali medicamentos que é o que manteve abastecido até agora, né? Parece que já está tendo falta de novo. Então, gente, quem é o gestor disso tudo? Secretaria de Saúde. Quando se fala assim, terceirizou a saúde do município, entregou essa mentira, isso não existe. Toda gestão, todo pedido, todo acompanhamento, tudo que foi feito sob gestão da Secretaria de Saúde, dos secretários, dos diretores, dos coordenadores e conforme era falado ali na nossa lista de prioridade. O fluxo de caixa, como que funcionava? Um convênio desse tipo de serviço complementar ao SUS, normalmente, como a Sanção é uma entidade sem fim lucrativo que vai fazer toda essa gestão, normalmente se paga primeiro, você paga o caixa da entidade e ela vai executando o serviço com aquele dinheiro. Gente, Poços de Caldas tinham um medo aí no ar, que era o histórico do Instituto Solos, que foi embora do município com dinheiro. O que a gente fez? Trabalhou com fluxo de caixa inverso. Era a prefeitura que sempre devia o serviço executado da OS. Justamente por quê? Porque tinha documentação? Tinha. Tinha histórico positivo? Tinha. Mas eu não podia correr o risco de Deus livre guarde uma entidade vir aqui pegar o dinheiro como foi no passado e embora de poço. Então a gente sempre trabalhou com fluxo de caixa com eles a pagar. Então, sempre serviço executado, prestava conta do serviço executado e aí pagava. E sempre foi assim. Então a gente sempre trabalhou com uma dívida corrente com a OS, uma dívida que era administrada. Vocês pagam o médico com 60 dias aí no fluxo de caixa, então normalmente a gente vai pagar vocês também nesse fluxo de caixa de 60 dias. Aí foi entrando reforma, mas tem uma coisa que não dá para fugir. Isso tem data, é o funcionário. Funcionário não existe como fugir. A data é até o 5º dia útil. Né? Essa é a lei para todo mundo. E a gente sempre trabalhou de forma a preservar o caixa da entidade para que, no máximo, até o 5º dia útil, se pagasse todos os funcionários. E aí eu quero ressaltar, até dezembro, sobre a minha gestão e da equipe da Secretaria de Saúde daquele momento, nunca atrasou o salário dos contratados funcionários CLT do convênio Salto Pirapora. Médicos, tem até a minha entrevista lá que virou polêmica depois, porque eu falei que CLT é uma coisa, PJ é outra, e que o atraso no PJ até é normal, porque é um faturamento, não é salário. Então, deixando muito claro, existia atraso de médicos sobre a gestão do convênio quando eu era secretário? Existia. Mas atrasos razoáveis. Como é também na Santa Casa de Poços. Como é em qualquer Santa Casa do país que vive de recurso público.
Atrasava sim, mas a gente tinha um compromisso de, o mais rápido possível, fazer o repasse para colocar em dia esses pagamentos. Qual era a média de quando atrasou, tá? Porque não foi toda vez que atrasou também não. Mas quando atrasava, 5 dias, 10 dias, 15 dias. Eu não lembro de ter atrasado mais que 15 dias. Até começar esse problema aí no final do ano do fluxo de caixa. E esse fluxo de caixa veio por problemas de orçamentário. Não era falta de dinheiro, era falta de orçamento. A gente chega no final do ano, e sempre acontece isso em prefeituras, né? Não é a primeira vez, que o orçamento ele vai acabando. E é porque não foi bem planejado? Não, gente. Muita coisa acontece ao longo do ano, principalmente na secretaria tão grande como saúde, que chega recurso não previsto. Chegou bastante emenda parlamentar no ano passado. Essas emendas parlamentares elas não são previstas no recurso, né, no orçamento. Isso dificulta que ao final do ano o seu orçamento vai acabando. E aí você não tem tempo hábil, às vezes, de fazer uma suplementação na Câmara Municipal. E foi o que aconteceu. A gente chegou ali ao final do ano, foi chegando bastante recurso não previsto, justamente nessa época de final de ano. A Câmara Municipal partindo por recesso, chegou bastante emenda, chegou recurso do governo do Estado, do exercício de 2023, o Estado pagou em dezembro, se não me engano, por volta do dia 15, quase 5 milhões em serviços de 2023. Então a gente tinha que repassar isso para Santa Casa, Santa Lúcia, mas não tinha orçamento, porque era uma coisa que era do outro exercício. Então aconteceu tudo isso, né? Tudo que a Santa Casa conveniada, a Santa Casa de Pirapora contratava, seguia um processo licitatório ou de tomada de preço. Então, não é porque a prefeitura contratou a Santa Casa que o serviço público está isento de fazer contratação, com todas as regras de licitação. Então, na hora de contratar a obra, tinha que ter ou licitação ou tomada de preço, tinha que fazer pesquisa de valor, vantajosidade tem que ser comprovada. Então, gente, eu tenho muita tranquilidade em falar, Tudo que foi feito pensando no bem da população, na boa execução do serviço de saúde, em atender bem quem sofre, porque ainda que tenha o amparo da lei, ainda que existam as regras a ser seguidas, existem, né? E todas essas regras têm que passar por anuência de procuradoria, de controle interno, e a gente sempre fez isso com a maior tranquilidade. As maiores prestações de contas da Prefeitura de Poços é do convênio 007. Eram pastas e pastas de serviço auditado por 7 membros da comissão de gestores do convênio. Isso ia remetido depois para o controle interno, para validação, e tudo isso depois remetido à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público. Então, gente, é bobagem acreditar que eu ia colocar minha vida em risco, meu nome. Vou fazer 40 anos esse ano, então tem muito tempo ainda, tenho uma família, tenho muita responsabilidade com o dinheiro público, e tenho uma vontade de ver a população bem atendida, porque o nosso orçamento de saúde é alto, é um orçamento alto, é um orçamento muito bom. Eu fiz a conta quando entrei lá, falei, se dividir o orçamento pela população de Poços, você tem um plano de saúde. Então a gente tem que dar nada menos de atendimento para a população do que de um plano de saúde, né? E a gente veio evoluindo, só 1 ano e 10 meses, tinha mais coisa. Sempre falei, meu sonho era chegar a mais 2 anos de secretário de saúde, para ter todas as unidades reformadas, um serviço consolidado, encerrar meu papel como secretário de saúde e a vida que segue. Infelizmente não foi possível. Mas acho que, de forma geral, uma abordagem maior foi essa. Só para encerrar essa parte introdutória, falar sobre os salários dos funcionários de saúde de Pirapora. É uma situação muito triste e lamentável que está ocorrendo. Por quê? Chegou em dezembro, a gente percebendo que não tinha mais orçamento, não tinha mais como empenhar.
né? Porque a prefeitura fechou os empenhos também, era final de mandato, tinha a parte da contabilidade. Eu falei com o secretário de Fazenda, falei com o prefeito, a gente reuniu, o Carlos esteve junto comigo várias vezes, estava todo mundo preocupado. Gente, nós não podemos gerar um apagão para o próximo governo. Pelo menos o salário dos funcionários tem que estar preservado já. E naquele momento não tinha mais como, segundo o secretário de Fazenda, porque já tinha fechado toda a parte de orçamentária da prefeitura, mas ele deixou um compromisso de que nos primeiros dias de janeiro ele faria o pagamento que cobriria os salários dos funcionários. Infelizmente, nesse período eu não permaneci, entrou uma nova gestão e, ao que me parece, não teve essa sensibilidade de que muita gente ali são pessoas que ganham pouco, que 15 dias de atraso já como está, né, do quinto dia útil para agora, impacta muito na vida dessas pessoas. Às vezes colocando em risco até a situação alimentar. Então eu deixo aqui, né, como fala final, pode o prefeito trocar de convênio normal, pode mudar, é ele que decide, né, a forma que vai se fazer, ele que decide também, mas vamos ter sensibilidade com os funcionários de saúde de Pirapora que trabalharam, dedicaram e não merecem essa situação de ter meio mês já, meio mês, e se nada for feito, quando que vai se resolver isso? Então uma sensibilidade, um apelo aos gestores da atual administração, resolve primeiro a questão dos salários dos funcionários, que não é muita coisa, viu gente? Vai dar o quê? 800 mil, 1 milhão? Resolve essa primeira parte. Depois tem 13 milhões para discutir e brigar, que vai estar ali mais ou menos em 14, 15 milhões a dívida, né? Então, resolve primeiro o salário dos funcionários. A gente precisa ter cuidado com essas pessoas, são famílias, né? Tem criança pequena no meio disso, tem doente no meio disso, tem mãe no meio disso. Então, um apelo ali, vereadores, ao executivo, que se primeiro pague os funcionários, depois discute o resto. Tiago, em cima dessa explanação, praticamente você respondeu quase que todas as questões que acho que todo mundo teria as dúvidas. Em que momento você sentiu? Você falou que foi pagando direitinho, foi cumprindo as etapas, tudo que estava combinado, você estava juntamente com o secretário de governo, hoje o atual prefeito, inclusive, né, com aval deles, com aval do sistema de contas. Em que momento você sentiu traído e se você já sabia na própria transição de governo que você não ficaria mais e por que você permaneceu sabendo que essas condições haviam acontecido naquele período que você estava como gestor de saúde? Bom, que momento que eu tive certeza, dia 31 de dezembro, às 19 horas mais ou menos, quando o atual prefeito Paulo Ney me mandou uma mensagem avisando que eu não ficaria, que ele ia anunciar um novo secretário de saúde, e falando que a amizade permanecia, muito obrigado por tudo, você fez um excelente trabalho, e tchau. Gente, dia 31 de dezembro, 19 horas da noite, sabe, a eleição foi 6 de outubro, teve muito tempo para conversar comigo, não conversou. Então, servia para conversar até dia 6 de outubro, que era o tempo da eleição, e depois não servia mais? Servia para contribuir com a eleição e depois não servia mais? Então, acho que tudo que foi perguntado pela comissão de transição foi respondido. Nós enviamos cerca de 1.600 páginas, 1.400, 1.600 páginas de dados, detalhes, contratos, tudo que era feito na Secretaria de Saúde para a transição. Eles alegam que faltou documento, né? Está faltando documento ainda, né? Então, se eles poderiam ter cobrado isso, né? Por que não cobraram? E então, assim, tudo que a gente forneceu foi tudo que a gente tinha até aquele momento. As prestações de conta até dezembro, todas as prestações de conta até outubro tinham sido feitas, prestadas, analisadas, conferidas, auditadas, em algumas coisas, alguns serviços até glosados, porque é o natural do dia a dia. Então, eu, como governo de continuidade, independente de eu ter permanecido ou não, a continuidade, e eu volto a ressaltar, principalmente aos salários dos funcionários, tinha que ter sido preservado. Isso é inadmissível. O restante, gente, ok, tudo pode acontecer, pode mudar, pode fazer. Ao meu ver,
foi afoito, foi precipitado. Poderia ter contrato válido até 15 de junho, num governo de 4 anos pelo menos, o que é 5 meses? Mas houve alguma ameaça por parte do Grupo Santa Casa de Salto de Pirapora para que isso acontecesse nessa reunião extraordinária que aconteceu na última quinta-feira? Não, eu não posso falar por eles, né? Até porque eu não tenho mais esse contato diário, né? De saber como é que está a situação. O que eu posso dizer é, a Santa Casa de Saúde de Pirapora tem responsabilidade, como qualquer prestador de serviço em saúde, de não promover um desabastecimento, de não promover o caos. Eu acho que, ao contrário, quem gerou o caos foi a Prefeitura de Poços. A Prefeitura de Poços gerou o caos, e aí eu falei hoje mais cedo e vou falar de novo. Um caos desnecessário, porque se paga o salário dos funcionários, se paga os médicos, né, pelo menos o mais antigo, pronto, está resolvido. Está resolvido, não tem desabastecimento. Sempre foi assim, gente. Sempre teve uma dívida com o governo, uma dívida de rotina, uma dívida de dia a dia. Então, eu, em momento algum, estou fazendo juízo de valor das pessoas, tá? Pessoas não. Então, secretário de saúde atual, o adjunto atual, tem currículo, tem bagagem. Não, né? Eu não conheço a fundo, mas com certeza são boas pessoas que querem o bem da saúde de Poços. Agora, você faz uma transição, você pega os dados, você entende o que está acontecendo. Eu não tive transição na minha época. Foi num dia para o outro, eu tive que assumir a Secretaria de Saúde. Eles tiveram transição, tiveram dados, eu não tive. Né? Todo secretário de saúde que assume no meio do mandato tem que pegar dali para adiante e dar um jeito. Mas você sabia, né, desse risco todo quando você aceitou, né? Ok, e eu não deixei a peteca cair. Que dia que foi que faltou salário de funcionário? Que dia que houve desabastecimento? Que dia que teve médico deixando de fazer suas funções? Então, faltou sensibilidade, faltou cuidado da Prefeitura de Poços em fazer, quer romper o contrato. Beleza, é decisão de gestão. Faz da maneira adequada, faz uma coisa com transição, termina pela porta da frente e começa pela porta da frente. Então faltou esse cuidado, sim. E aí fica um questionamento. A prefeitura alegou risco de desabastecimento. Quem gerou esse risco? Risco de causas. Quem gerou o risco de causa da saúde? A própria prefeitura. Mas os médicos alegavam que fazia mais de 3 meses que não recebiam. E os funcionários também, tanto de UPA como dos postinhos, alguns que foram mandados embora, também falavam dessa questão da falta de pagamento. Você fala que não houve essa questão só apenas dos 15 dias, mas não é isso que eles estão cobrando da prefeitura. Não, presta bem, atenção. Existe uma sequência de trabalho. Então, médicos que estavam em dívida. Eu tenho esse dado aí porque eu fui atrás para saber. 14 médicos de outubro. Se não me engano, 20 médicos, 14 médicos de setembro e cerca de 20 médicos de outubro. Gente, são quase 300 médicos que prestam serviço. Ou seja, 14 médicos de setembro e 20 médicos de outubro que ainda estavam sem receber, por vários motivos, tá? Prestou conta na data adequada do serviço que foi realizado? Emitiu nota? Eu não sei. Quem vai saber responder isso é a Santa Casa. Mas no universo de 300 médicos, você tem 14 de setembro que não receberam, 20 de outubro, existe risco de caos da saúde com isso? Não existe risco. Até 30 de dezembro, faltou algum médico no trabalho? Não. Até 30 de dezembro, algum funcionário CLT deixou de receber em dia? Não. Então, faltou sim esse cuidado em fazer uma transição e não permitir essa falta de pagamento que gerou todo esse transtorno. E agora nós temos que abrir para muitas pessoas também. Tiago, a atual gestão fala que havia dificuldade de observar ali a prestação de conta desses profissionais. Quantas consultas executou, quantos procedimentos participou, não tinha transparência nessa apresentação de informações do que foi feito. E que, inclusive, isso teria sido um dos motivos do rompimento do contrato. E a gente tem também acesso a um trecho de uma decisão do TCE, em que ali cita algumas irregularidades com previsão de multa de mais de R$400 mil para o município se não houvesse um rompimento. Então... Não, isso não aconteceu. Vamos por partes então.
indícios de irregularidade. Eu não estava aqui, então eu não vi essa fala e confesso que não vi as entrevistas, tudo. Que eu posso deixar muito claro. Até outubro, que foi a última prestação de conta que nos coube, todos os dados eram conferidos, quantidade de consulta, quantidade de atendimentos, quantidade de plantões realizados, tudo com a mais absoluta transparência. Se eles tiveram essa dificuldade em entender, é mais um motivo de ter feito uma transição mal feita. Por quê? Não manteve o... Gente, tudo bem, não quer manter o Thiago. Vai manter o Carlos, secretário adjunto? Não quer manter o secretário adjunto também? Manteve o diretor de controle e avaliação? Também não manteve. Sabe? Então, assim, quem está fazendo parte do governo não teve o mínimo de sensibilidade de entender. Eu, quando cheguei na secretaria, eu falei, eu também não tive transição. Só que primeiro eu quis entender. Eu não mexi na equipe anterior antes de entender o que estava acontecendo. Acho que o gestor tem que ter essa sensibilidade. Olha, eu vou mexer naquilo que eu ainda não entendo bem, porque a saúde é muito complexa. Eu não aprendi do dia para a noite. Só que eu tinha uma bagagem de um time que estava ali, que estava funcionando, que estava fazendo as coisas. Até eu entender e tomar minhas decisões, eu levei 1 mês e meio, 2 meses. É com 11 dias que o novo governo chegou a todos os dados para poder fazer um rompimento unilateral. Com 11 dias? Não é possível. Não é possível. Você me desculpa. Existia um desejo prévio de se fazer esse rompimento. Ok, é o gestor que decide, mas ele não pensou nas consequências que isso traria. Nem à saúde pública, nem aos profissionais envolvidos. Quanto ao Tribunal de Contas do Estado, desde que houve a denúncia da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado, teve 2 análises prévias. São análises prévias, não há decisão ainda. A primeira análise prévia nos deu vários itens a favor, se não me engano, vou chutar aqui, tá? Mas de 40 itens, 36 a favor, 4 pediram maiores esclarecimentos. Nessa segunda, já não foi tão favorável, foi um pouco mais questionado. Só que, com dados, eles não tinham todos os dados para poder analisar. Uma das coisas que eles questionam lá nessa que você está citando não existe comprovação de fundo de garantia INSS dos funcionários do convênio. Existe. Na época do questionamento não tinha. Então era só mandado posteriormente. Então esses questionamentos que foram feitos foram respondidos. Não existe decisão do Tribunal de Contas. Pelo contrário, existiu uma auditoria do Tribunal de Contas em várias UPAs do Estado, inclusive na nossa, e a nossa foi citada como uma das melhores. Por quê? Porque não teve irregularidade, todos os médicos estavam presentes, todos os atendimentos estavam dentro da regularidade, tudo feito com mais absoluta rapidez e fluidez do sistema. Então, assim, até que se tenha decisão, pede informação, manda informação, vai para lá, vai para cá. O que eu posso te garantir? Não existiu nenhuma decisão do Tribunal de Contas com multa, com nada. O que existiu foi uma análise prévia que era de um técnico, não era de um conselheiro do Tribunal de Contas, citando o conselheiro, falando, olha, precisa investigar melhor isso, vamos pegar mais dados sobre isso. E a gente não teve tempo de responder. Tá? Mas, da minha parte, a mais absoluta tranquilidade e confiança de que está tudo certo. Thiago, vou pedir licença para fazer uma pergunta, às vezes é meio óbvia, mas você falou isso numa entrevista hoje pela manhã e eu gostaria de ouvir você falando. Na verdade, a empresa alega que há repasses pendentes e a atual gestão diz que tudo que foi empenhado foi pago. Eu gostaria, por mais que pareça óbvio para você ou para quem esteja aqui, que você explicasse exatamente qual a diferença da dívida e do empenho, e hoje pela manhã você reforçou muito claramente que tem dívida sim do município com a empresa, diferente do que eles estão alegando. Eu gostaria que você explicasse, por gentileza. Isso é importante falar e o cidadão que nos vê e nos assiste entenda. O que é dívida? Dívida é tudo aquilo que executou o serviço e ainda não foi pago. Tá? Isso existe. E eu vou detalhar essa dívida do município com Salto do Pirapora até 30 de dezembro, que é quando eu estava, 31 de dezembro. Tá? Eu vou detalhar aqui. Serviços médicos a pagar, tá? Médico endoscopia, até dezembro, R$ 9.604.000
863,85. Pessoal, CLT, impostos, né? 979.409,81. Material de consumo, 325 mil. Aqui está os materiais das reformas, das obras. Prestação de serviços, ambulância, locação de equipamentos, contabilidade, tudo aquilo que a conveniada faz, 657.883,48. Medicamentos, que são os medicamentos que faltou no final do ano para não desabastecer, para a gente manter tudo funcionando, 868.451,52. Tudo isso totaliza quanto? R$ 12.434.836,75. Tá? Até 30 de dezembro existe essa dívida. Aí quando se tem a alegação de que tudo que estava empenhado foi pago, ok. O que é empenho? Empenho é quando a prefeitura já está pronta para pagar. Nós vamos pagar. Então o secretário empenha e a prefeitura, a contabilidade, executa o pagamento. Então, como eu já expliquei aqui a questão orçamentária de final de ano, chega no final do ano, às vezes não tem orçamento e vira aquela situação difícil, não dá tempo de mandar para a Câmara, nem todos esses serviços estavam empenhados, e aí gerou essa dívida, né? Tudo aquilo que já estava empenhado, aí sim, foi pago. Tá, mas isso aqui, não vai pagar? Não foi empenhado, não vai pagar? E aí fica o funcionário sem receber, o prestador de serviço sem receber. Então, gente, ressaltando, existe dívida, serviço executado, isso aí tem até jurisprudência, e a Procuradoria do município sempre falou, tudo aquilo que foi executado, o município tem obrigação de pagar. Obrigação de pagar. Então, tudo isso aqui, desde que comprovado, com nota fiscal, com comprovação de que as pessoas do executado do trabalho estiveram lá, tem que ser pago. Ou a prefeitura de Poços agora vai dar um calote numa santa casa com mais de 70 anos de serviço prestado à população. Porque, gente, a verdade seria a nossa Santa Casa aqui, seria qualquer outra. Santa Casa não vive sem recurso do serviço que ela prestou. Se eles não receberem... Mas isso é um grupo? Quando você fala Santa Casa, isso não é um grupo, uma organização, né, civil, não governamental, para prestar serviço? Não, isso é uma Santa Casa igual a nossa aqui, com prédio, com tudo. Mas o próprio Ministério Público e a própria delegacia não fala isso. A gente pegou o histórico desde o início. Eu questionei você, inclusive, no primeiro dia que você foi no Conselho Municipal, que essa instituição ela tinha 91 processos trabalhistas. Não tem. Não tem. Não tem. Tá lá, então. Não tem, tanto é que na hora de se fazer a contratação, o município não faz contratação, a Procuradoria não deixa fazer. Você fez uma contratação emergencial, segundo você, que tinha necessidade, você tinha medo até que o PCC pudesse assumir a saúde de Poços de Caldas. E a gente mostrou para você e todo mundo viu. Se você entrar no Google lá, você vê os processos. Ou está tudo errado então? Não existe processo, inclusive. Eles foram suspensos, inclusive, lá em Salto de Pirapora, e eles mudaram para Barueri. Por favor, você não está aqui como conselheiro. Você está aqui como jornalista. Então você está querendo impor a tua opinião que não é verdadeira. A Prefeitura de Poços não contrata nenhuma prestador de serviço que não tenha certidão negativa de débito, que não esteja em dia com impostos, com pagamentos, que não tenha processo que impeça a contratação. O trabalhista seria um deles, então não existe. Por favor, eu vou pedir para você respeitar. Não existe. Se você acha que existe, denuncia no Ministério Público. Não, já está no Ministério Público, está na Polícia Federal, não sou eu. Foi condenado? Estou investigando. Ó, gente, todo agente político pode e deve ser investigado. Eu não tenho problema nenhum com isso. Minha vida é aberta, Você é culpado. Não, então até que não tenha trânsito em julgado, não existia, gente. Não existia nada em aberto, não existia dívida trabalhista, não existia processo, não existia nada disso. Se tivesse, não tinha sido feita a contratação. Mas tem uma fala sua, inclusive, em entrevista para os colegas de imprensa, que você diz no momento em que eles foram impedidos de trabalhar lá em Salto de Pirapora, que aí o juiz, através de uma liminar, concedeu para que eles voltassem a trabalhar. Como que não existia nada? Não, é uma fala sua, não é minha. Eles prestam serviço em várias cidades. Se você tem problema num contrato, aquele contrato é específico. Então, o serviço de Poços, até 30 de dezembro, não teve nada que impedia de continuar.
Não teve fraude, não teve mau uso do recurso público, não teve desvio. Então, até 30 de dezembro, onde está ali, ou até outubro, quando foi feita a prestação de contas, eu posso te garantir, não foi feito. Não tinha nada de errado. Inclusive, é uma fala errada que se propaga, mandou o dinheiro para a Saúde de Pirapora. Nunca. Todo o dinheiro do convênio era gerido aqui, com recursos aqui. Não existe remessa de recursos para a matriz, tá? Todo o dinheiro da saúde destinado ao convênio com Santa Casa de Saúde de Pirapora foi gerido aqui. Até porque a central foi utilizado aqui. aqui. A central é aqui, né? Não, a filial Poços, né? Nós já tínhamos de Caçava, lá da Unimed ali, né? Tiago, Santa Casa Paulista tem 70 anos, né, de prestação de serviço, você falou. Sim. E a Santa Casa de Poços tem 100, ou mais de 100. 120. Mais de 100. Ótimo. Por que não optaram, então, pela Santa Casa de Poços? Eu posso falar isso com a maior tranquilidade possível. Na época, primeiro, eu, Thiago, e aí é uma opinião minha, eu como secretário da época, não acho correto, não acho prudente que a mesma empresa que presta um serviço terciário em saúde faça o serviço primário e secundário. O que é serviço primário e secundário? Primário, atenção básica. Secundário, pronto atendimento. Terciário, hospital. A mesma entidade que negou muitas vezes transferência, que muitas vezes não atendia, que muitas vezes não fazia as cirurgias a tempo, é a mesma que vai gerir todo o resto? Então eu cuido da UPA e cuido do... Tá, gente, Então, você acha que a Santa Casa de Poços não tem competência? Não, ela Ela já teve problema, inclusive. Ela já teve problema em outro contrato. Deixa eu deixar isso muito claro, eu quero que vocês falem exatamente o que eu estou falando. Eu tenho o maior respeito e admiração pela Santa Casa de Poços de Caldas. Tive uma relação profícua com a Santa Casa de Poços. Muitas falas do Marcos Carvalho Dias, do Dr. Renan, de que a Santa Casa de Poços nunca teve tanto serviço público quanto foi feito agora. Com fila zero, com tudo. E repasses, batendo recorde de repasse. Uma parceria muito boa. Mas eu, Thiago, gestor da época, não concordo que a mesma entidade que faça o serviço terciário cuide do atendimento secundário e primário. Porque há um conflito de interesse. Você vai brigar por vaga. Você vai brigar ali, precisa atender, precisa fazer. E aí, ele cuida de todas as pontas. Então, eu, Thiago, e com o apoio dos meus colegas da Secretaria de Saúde, tínhamos essa opinião. Tá? Segunda coisa, a própria Santa Casa falou, não temos interesse. Marcos Carvalho Dias e Dr. Renan, não temos interesse, porque não foi bom quando fez. Tá? Não é verdade? Não queriam. Agora, mudou por quê? E eu tô questionando, tá? Não tô pondo dúvida não. Mudou por quê? Porque viu que funciona? Porque viu que tá bom? Porque... Então, gente, é preciso deixar claro. Se eu tivesse o poder de escolha novamente, a Santa Casa de Poços de Caldas é uma entidade que temos que investir pesado para aumentar leito, para que tenha mais leitos de UTI, para que tenha UTI neonatal, que é outro problema crônico da cidade. Agora, não fazer gestão em serviço de saúde em Poços, porque aqui ela já cuida do setor terciário. Agora, ela pode cuidar em outros municípios, criar o mesmo tipo de projeto, e aí sim cuidar do setor primário e secundário da saúde. Agora, eu, sinceramente, não acho que a mesma entidade tem que cuidar das 3 pontas. Atenção básica, pronto atendimento e serviço hospitalar. Só mais um, já que o pessoal fica pensando um pouco. Você falou das emendas parlamentares, né? A gente sabe que o Poços de Caldas, através dos deputados, sempre mandam verbas destinadas a setores. Santa Lúcia, Santa Casa, a PAI, a DEFIP, enfim. E a informação que nós temos aí, você vai confirmar se ela é verdadeira ou não, de que essas emendas foram utilizadas para pagamento de saldo de Pirapora. Até que ponto isso é verdade e por que as emendas que foram direcionadas às instituições não foram pagas na sua gestão como secretário de saúde? Toda emenda que chega a uma entidade filantrópica, ela é destinada sem passar pela prefeitura. O que eu quero dizer com isso? Tudo que vai para Santa Casa de Poços de Caldas, tudo que vai para a DEFIP, tudo que vai para a PAI, vai direto para a conta deles. O que não pode fazer? Passar recurso direto do público para um hospital particular.
Aí, esse recurso que você diz, aí é um recurso... Não, eu disse não. Você me informou aí na tua tá, pergunta. tá. Que você diz, é um recurso que veio ao Fundo Municipal de Saúde. E a partir do momento que vem para o Fundo Municipal de Saúde, é responsabilidade do gestor e do prefeito a destinação desse recurso. Mas ela está carimbada, ela veio Não. destinada. Não tem como. Ela veio destinada. Você está equivocado e ela vem até com resolução naquilo que pode ser usado, tá? Essa é para comprar veículo, essa é para atenção básica, essa é para UPA. Então, assim, o deputado colocar na carta ao Hospital Santa Luzia, infelizmente, isso não vale nada. O que vale é a resolução do Ministério da Saúde. Primeira vez que eu escuto isso. Só uma observação, só para me entender a respeito da dívida. Uhum. Ele falou que a última prestação de contas foi o risco, tá? E a dívida é hoje de 12 milhões. Isso quer dizer o seguinte, que nas prestações de contas de outubro está incluído isso. Não, se não prestou conta, não dá dívida ainda. Não, isso está errado. A dívida é corrente, mês a mês. Sim. Então, não é, só existe a dívida depois da prestação de contas. Não, a dívida existe corrente. Mas... A prestação de contas, ela existe para quê? Para garantir que aquele recurso público foi bem empregado ou não. Sim. E aí, como você continua tendo dívida corrente para frente, você tem sempre a oportunidade de glosar, você tem sempre a oportunidade de não pagar. Agora, isso não quer dizer assim, só vai fazer o pagamento depois que fizer a prestação de contas. Não, Tá, não é. Eu perguntar uma coisa. Então você quer dizer que essa dívida de 12 milhões não foi empenhada ainda? Você entra no valor. Não, isso é dívida não empenhada. Não foi empenhada. Isso é dívida não empenhada. Tá. E era uma dívida líquida certa para empenho. Líquida certa para empenho. Prestado conta para Prestado. empenho. Prestado conta aí tem que ver o tempo. Como que é feita a prestação de conta? Depois do serviço é executado. Sim, Então, sim. Eu não posso te garantir que a prestação de contas de dezembro está pronta. Eu não sei. De dezembro eu não sei. A de outubro foi prestada e foi conferida. A de novembro já tinha sido entregue. Não estava conferida quando eu saí, mas já tinha sido entregue. Mas não foi pago. Não foi pago. Mas essa você não Mas você saiu quando, Thiago? Você não está até 31 de dezembro? Exato. Espera um pouquinho. Só para me concluir aqui. Então, você quer dizer que essa de 12 milhões lá, quando... Gente, mas 12 milhões parece muito, mas Não. são 2 meses. O contrato é de 5 milhões e 900. O Né? diretor, ou o presidente, eu não sei, ele teve aqui semana passada, ele falou que é 15 milhões, né, Douglas? Mas tudo bem, aí é questão de... Provavelmente está correndo, né? Sim, tá. A minha preocupação é o seguinte, quando você faz a prestação de contas, tá? Você passa lá, a diferença e tal, está liberada para empenho. Tá? Quando você fala que deve 12 milhões, eu só quero entender se essa estava liberada para empenho e a prefeitura não empenhou, só isso. Não, é isso que aconteceu. Deixa eu te falar, o estar liberado para empenho depende, tem orçamento? Naquele momento não tinha orçamento. Não, mas isso faz por decreto. Não faz por decreto, porque tem que ter fonte. O orçamento, você vai definir de onde vem. De onde que vem o orçamento? O orçamento ou é por excesso, ou é por anulação de outras, ou é por outra secretaria que anulou o empenho e gerou para a saúde. Não, naquele momento, qual que é o momento, gente? O momento é dezembro, não é antes. Naquele momento existiu uma dificuldade orçamentária para se fazer um Não empenho. foi empenhado esses 12 milhões. É isso. Exato. Não foi Thiago, empenhado. por que não foi empenhado pelo governo Sérgio? Eu já falei, repeti, vou Só para repetir de ficar novo. claro. Não tínhamos orçamento naquele momento. Então, existiu um crédito excessivo de várias fontes de recursos do Estado, da Federação. O Estado empenhou e pagou 5 milhões, quase 900, dia 15 de dezembro. Não tinha mais tempo hábil para se fazer o orçamento, era uma dívida de 23. Não estava previsto no orçamento. Isso aconteceu com os 20 milhões de emenda parlamentar que veio. É tudo crédito que não estava previsto. Isso aí dificulta o orçamento. Enquanto a gente pôde, a gente veio trabalhando o orçamento ali. Né? Quem já teve na gestão pública sabe, você vai segurando, vai fazendo daqui e dali. Chegou em dezembro, infelizmente. Mas não é problema também. Não é problema. No outro ano também aconteceu isso. Ficou de novembro para dezembro também, para janeiro, para pagar. O que aconteceu foi, o problema não está lá. O problema está, começou o ano, vão trabalhar para empenhar, vão pagar pelo menos os funcionários. Depois a gente espera tudo abrir e aí a vida segue.
mas os funcionários não podiam ter ficado. Então, se a gestão atual pagar, então, está devendo, está tudo certo para você. Tudo certo. Esse é o principal questionamento. Não, a decisão, gente, a decisão de como vai ser feito, com qual entidade vai ser feito, de que forma vai ser, não é minha, isso é do prefeito e do secretário de saúde. O que eu estou esclarecendo é, quando foi falado, não tem dívida. Pô, não é verdade, dívida tem. O que não tem é empenho não paga, aí tudo bem, foi empenhado, foi pago. Tá, mas e o que não foi empenhado? Tem que pagar. Tem que pagar. Qual que é o teu orçamento? Você tinha um valor de orçamento com essas despesas todas aí? Sim, o contrato com a Santa Casa de Saúde de Pirapora é 5.900.000 mês. Todo mês. É o mesmo valor, inclusive, do novo convênio. Durante a transição, isso aí não foi um assunto que foi levado à pauta, porque eles terem deixado de pagar dessa maneira. Foi falado, foi apresentado, foi explicado, mas, ao meu ver, é um assunto muito complexo, com uma decisão tão repentina. Eu acho que, primeiro, tinha que ter feito uma transição mais suave. Tinha elemento para isso. A atual diretora da UPA era diretora do governo passado também. Fez parte de tudo que foi feito no convênio. Ela era membro da comissão de gestores do contrato, do convênio 007. Então ela tem conhecimento, ela fez todas as prestações de conta. Por que não utilizou o conhecimento dela para poder fazer esse pagamento? Então, a equipe que está, gente, a maioria, fazia parte da outra gestão também. Então, alegar desconhecimento, tudo, não é verdade. Eles têm elementos sim para poder fazer essa análise. E repito, 11 dias, que foi quando saiu a notificação da prefeitura para a instituição, dia 11 de janeiro, não deu tempo hábil para eles poder fazer todas as averiguações possíveis. Eu acho que foi afoito, foi precipitado, poderia ter sido feita uma transição mais tranquila para todo mundo. Tiago, por que você acha que teve esse rompimento teu e do Paulo Ney? Fala um rompimento em relação ao trabalho, né? Porque você vinha como secretário, você apoiou ele na campanha, né? Durante a campanha vocês não conversavam, durante a campanha não tinha tratativas para o futuro. Como que você avalia essa postura do atual prefeito? Em cima disso que eu perguntei naquela última questão, aonde você se sentiu traído? Assim, gente, é nítido para todo mundo que eu estava exercendo um papel até a eleição em 3 frentes. Como secretário municipal de saúde, e a saúde foi um ponto muito forte da eleição do atual prefeito. Muito forte. Pela aprovação, pela quantidade de serviço realizado e pelo empenho dos funcionários da saúde que se dedicaram à campanha e queriam uma continuidade. 2, como presidente de partido. Eu sou presidente do PSD, o maior partido da coligação do Paulo Ney. Né? Eram 4 partidos, o Partido Novo, PSDB, o Republicanos e o PSD. Então, acredito que dos 4, 2 já estão em dificuldade com o atual governo, porque o Republicanos também já mostrou insatisfação, também se sente traído, também se sente jogado de lado após a eleição. E a terceira participação que eu tive, então, secretário, dirigente partidário, e a terceira como apoiador da campanha. Gente, com toda sinceridade. E eu me senti ali como o segundo, terceiro ali no dia a dia da campanha. Né? Tinha um coordenador de campanha, o Celso, abaixo do Celso, eu, o Pelé também estava no dia a dia ali. Então eu senti que eu estava à frente sim. Contribuímos, trabalhamos e até dia 6 de outubro a gente manteve um contato diário, próximo, muito próximo mesmo. Nunca passou pela minha cabeça ficar de fora. Não tem uma conversa depois da eleição. Poderia não me querer na saúde, porque o que aconteceu eu falei hoje mais cedo, vou repetir, porque é a verdade não faz curva. Durante a campanha, muitas pessoas, o Paulo Ney tem um compromisso com o Eduardo de que ele vai gerir a saúde. O vice-prefeito, que é médico, um dos diretores
da Unimed, né? Tá lá na direção ali, a família, tudo. Existe esse compromisso. Eu fui perguntar, né? Celso estava junto, então, com testemunho. Paulo, muita gente falando, que o próprio Eduardo está falando, que ele que vai mandar na saúde e tal. Como é que é isso? Você já tem essa... Capaz, Thiago, deixa isso pra lá. Pra que eu vou mexer no que tá dando certo? Olha aí, onde eu vou é só elogio da saúde, o pessoal tá satisfeito. Beleza. Segunda vez. Paulo, estão falando que ele falou que já tem até a equipe que vai cuidar, que é uma equipe da confiança dele, são da direção da Unimed. Capaz, Thiago, isso existe. Eu acho que a lealdade não é você concordar com tudo. Lealdade, ainda que tenha um rompimento, você pode manter a lealdade. O que não pode é ser desleal. Desleal do quê? Ah, agora é o seguinte, agora eu entrei agora, isso aí, ó, executa essa dívida aí da justiça e agora azar, então, pô, gente, é muita grana, são serviços executados, sabe? Então, alegar essa questão do atraso dos MEC também, pô, a Santa Casa nossa aqui passa por essa realidade também, qual Santa Casa que não passa por essa realidade? Se não tiver recurso do serviço executado, vai atrasar pagamento. Então, eu acho que está nítido para todo mundo, e eu tenho certeza que o prefeito Sérgio tem essa sensação também. Não é um governo de continuidade. Não é um governo de continuidade. Porque mudou mais de 50% do secretariado, mudou, tirou, não honrou quem esteve com ele na campanha, quem esteve junto, não é só eu não. Atrás de mim, todas as outras pessoas que trabalhou e estiveram junto. Gente, eu ficaria extremamente feliz, eu me sentiria contemplado se ele decidisse não permanecer comigo, mas desse sequência para o Carlos, pelo menos adjunto. O Carlos é uma ótima pessoa, honesta, capacitada. Pô, olha, eu vou ajudar na transição aqui, mais para frente eu mudo o time, faço a minha... Tá, beleza, mas não fez. O que eu entendo, né? Quer mostrar que é independente, quer mostrar que vai fazer do jeito dele. Beleza, mas não foi isso que a população votou. A população votou por um governo de continuidade. E aí é onde eu falo, isso é um estelionato eleitoral. Uma das alegações que todo mundo fala, já falou, está muito bem explicado, é que o governo era técnico. O governo Sérgio, a ideia dele era ter técnico, mas na verdade tinham muitos políticos. Mas uma das grandes questões foi que a parte técnica não funcionou. Você acredita nisso? Você viu isso na sua gestão como secretário municipal de saúde? Até pelas questões de COSEM, de outros membros aí do governo do estado, de governo federal, de políticas públicas, que muitas das vezes passaram desapercebida pela atual gestão, pela gestão sua, né? Aí já entra em minúcias do dia a dia. O que eu acredito nós, ao se tratar de uma prefeitura, só a parte técnica não funciona. É preciso fazer a parte técnica, a competência e também a parte política. E ainda que as pessoas que entraram, assim, que eu conheço, como o secretário de administração, o secretário de educação, os próprios secretários de saúde, currículo não tem que se discutir, gente. São pessoas capacitadas, pessoas que têm um currículo maravilhoso. Agora, se isso vai dar certo no serviço público, é outro questionamento. Né? Não é só a técnica, é a política, é entender as minúcias do dia a dia do serviço público. E aí eu reconheço a minha falha. Eu não aceitaria a secretária de educação, falei isso muitas vezes. Não é porque eu não acho que eu tenho competência para ser secretário de educação, eu acho que eu tenho. É que para fazer o que é necessário, o que eu penso que é necessário, eu ia ter tanto problema político que eu acho que eu não seria um bom secretário de educação. Porque eu ia ter outros problemas que não técnicos. Então, preciso conciliar parte técnica e parte política. Eu acho que só o tempo vai dizer se o governo acertou ou não. E o futuro do Thiago Mariano? O futuro do Thiago Mariano agora é trabalhar, né? Estou aqui no Clube de Empresários. Quero agradecer o Felipe, meu sócio,
durante 4 anos e meio, ele tomou frente daqui mesmo, ele tocou sozinho aqui, até quando eu estava no desenvolvimento econômico, a gente não encontrava à noite, conseguia bater papo. Na saúde não teve jeito. Eu me ausentei 100% daqui durante o período da Secretaria de Saúde. E agora me dedicar mais aqui, buscar novas oportunidades, novos negócios. E futuro político, só Deus vai dizer se vai existir ou não, porque o governo agora tem 4 anos. São 4 anos para provar se é um bom governo, se vai ter o respaldo da população. E sinceramente eu torço para que seja, porque é aqui que eu vivo, aqui que vivem meus filhos. E logicamente, como uma pessoa que não faz parte desse governo, eu vou estar acompanhando. Se eu sentir que é um bom governo, fico quieto, fico na minha e bato palma. Se eu sentir que não é um bom governo, que é um governo que está trazendo prejuízo a todas as conquistas que tivemos no governo Sérgio, eu vou ser crítico do governo. Já que você falou desse momento, eu aproveito mais uma última que eu prometo. Essa relação, né, que você colocou, sua, do Sérgio, com o próprio Paulo Ney andando na campanha, buscando ali os votos, a eleição do próprio Paulo Ney. Você hoje está de fora. Qual é o conselho que você daria, né, para os gestores que estão assumindo aí, né, o Dr. Frederico, o Dr. Luiz Carlos, que estão na sua área, e aqueles que vão estar fazendo parte da Secretaria, que trabalharam com você? E, lógico, para o próprio prefeito Paulo Ney, da qual, até 31 de dezembro, eles tinham boas relações. Meu conselho, que é mais que um conselho, é um pedido: mantenha o foco na população que precisa. Não entra no jogo corporativista, que sempre foi feito. Sempre foi feito. O foco na população, muitas vezes, vai competir, vai de encontro ao foco corporativista. Então, eles são da área. Eles têm negócios na área. Né? Eu falo vice-prefeito, os secretários. Usa toda essa capacidade, esse conhecimento, esse bom currículo que eles têm para cuidar da nossa população, porque eu não fiz tudo que eu queria, mas tudo que eu fiz foi pensando nisso. Eu estou falando do fundo do coração, com meus erros, com minhas qualidades, meus defeitos, tudo que eu fiz foi pensando: eu vou prestar conta para Deus de tudo isso aqui como secretário de saúde. Eu quero ter boas coisas para mostrar. Então, mantenha o foco na população. Não entra no foco corporativista, por favor. Obrigado, Thiago. Muito obrigado. A empresa Salto Pirapora anunciou que vai fazer o pagamento de, pelo menos, parte dos funcionários no dia 27 deste. Foi feita uma pré-rescisão agora no meio da semana, eles têm 10 dias para fazer o pagamento e nós vamos marcar para o dia 27. E a atual gestora do serviço terceirizado hoje, que é a Santa Casa, estão recontratando aqueles que vocês escolheram e viram que eram bons funcionários. A Santa Casa vai lá pegando todos eles para eles. Eu torço para que não só parte, mas todo o pagamento de todos os funcionários durante o período da gestão seja feito, e que a nova conveniada, ainda que eu não concorde, pelo modelo, não é que eu não concorde com a Secretaria, acho que com a Santa Casa de Posse, eu torço para que seja benéfico, que tenha resultado positivo para a população e que as pessoas que prestam bom serviço, que se dedicaram à saúde pública, possam ser recontratadas, reconduzidas aos seus cargos.